A gente teve assim uma formação também muito da igreja na minha juventude. E eu comecei a participar dos grupos, né, de pastorais rurais, entendeu? Era atividades que era importante, né, para a gente buscar convivência com os agricultores, com as pessoas que trabalhavam no campo. E era muito no método ver, julgar e agir, né? Tanto pela pastoral rural que pela ACR, que foi a animação dos cristãos no meio rural. E era ligada à igreja, e aqui a Diocese de Palmares, e a gente tinha esse trabalho. Desse trabalho se desembocou uma questão de oposição sindical. Então, depois da minha vivência do sindicato, aí desencadeou toda uma luta que ensejou na luta de Catene, que foi, as empresas viviam um momento de muita liquidez aqui, dificuldade, muitas demissões de muitos trabalhadores. Foi daí de onde surgiu uma luta grande e a gente fez uma retomada aqui da usina, do complexo da usina Catene. E em 93, praticamente houve uma demissão em massa aqui dos trabalhadores da usina Catene. E eu, como sindicalista, encampei essa luta junto com os outros sindicatos, que eram o Sindicato de Palmares, o Sindicato de Catene, o Sindicato de Água Preta, o Sindicato de Chechel e o Sindicato de Maraial à época, que depois passou a ser o Sindicato de Jaqueira. E a gente coordenou todo esse processo e ensejou na expulsão dos donos, né, do processo, e depois um pedido de falência, né, da usina. Foi concedida essa falência com continuidade dos negócios, né? E a gente continuou, foi daí onde nasceu toda a parte essa convivência nossa, né, com a questão da economia solidária. Foi um sofrimento grande, né, muito grande, né, precisou da mão de muitas pessoas. Aí vem o professor Procinge com a economia solidária. Depois teve a implantação de um programa aqui que foi muito importante, né? Porque quando a gente, com a expulsão dos donos, que instalou o processo de falência, a gente verificou que tinha mais de 80% de analfabeto no campo da usina Catene. E era uma dimensão de mais de 2.000 famílias que moravam nesse território. Então, 80%. E aqui foi implantado, né, um programa de alfabetização, né, com o método Paulo Freire, né? E esse programa ele rendeu muitos frutos, que logo, né, esse número de 80% desceu a 20%, e as pessoas já começaram a aprender a assinar o nome, a ler, a escrever, né? Eu acredito que uma das últimas aparições públicas aqui em Pernambuco e, sobretudo, aqui no Nordeste, de Paulo Freire, foi em Catene. A gente já tem esse conceito de que era uma travessia, né, para a emancipação da gente, porque a gente tem uma cultura secular, né, de escravidão aqui na Zona da Mata, porque as usinas de açúcar ela se tornou a partir dos engenhoedores, que era o senhor de engenho. Depois se tornou grandes empreendimentos de cana-de-açúcar e concentração de terras, né? Então o pessoal sai de uma relação de escravidão para assalariamento. Então mudar na cabeça dessas pessoas essa nova versão era muito difícil. Você pegar um trabalhador que é assalariado para ele se transformar dono do seu próprio negócio, né? Ou ele ser produtivo e poder dar conta daquela produção e se planejar para aquela atividade, foi uma coisa muito difícil de fazer. Mas a gente conseguiu êxito com muitos processos de educação na cabeça das pessoas, ter um patrão e ter uma sexta-feira para receber,
era a programação dele. Ele não tinha método de poder discutir, planejar, né, vivenciar, até porque a diversidade antes era proibida. Se você plantasse um pé de banana, um pé de macaxeira, era arrancado, entendeu? Então, isso foi uma vivência de transformação também, né? E essa forma coletiva foi que ajudou para que a gente pudesse chegar a patamares do momento que a gente está hoje. Né? Saudade daqueles que teve nessa luta com a gente, né? O professor Porcinge, né? O professor Paulo Freire, né? O Miguel Arraes, né? São tantas e outras pessoas memoráveis, né? Que a gente conheceu nessa trajetória, né? Que não estão presentes com a gente, mas que deixou o legado, né? Deixou os ensinamentos e deixou as práticas boas, né? Para que a gente pudesse ser agente multiplicador dessas realidades.